Olá, você, telespectador, telespectadora da TV Câmara Mossoró. Está no ar mais um programa Diálogo e Política. E hoje o nosso tema é causa animal. Para falar sobre esse assunto, a gente convidou Renata Prachedes, que já se encontra aqui ao meu lado. Seja muito bem-vinda, Renata. Oh, muito obrigada. Renata, que é ativista da causa animal e também fundadora do Instituto Renata Prachedes. Isso, é um prazer estar aqui. Agradeço pelo convite, falar desse assunto que eu amo tanto e vivo diariamente. E vamos lá, amo. Renata, então só para contextualizar, quem está em casa acompanhando e que não conhece ainda o trabalho do Instituto, queria que você falasse um pouquinho sobre como surgiu a ideia, e o que é o Instituto Renata Prachedes. Bom, o Instituto ele foi fundado, a instituição, eu costumo dizer assim, porque as pessoas que conhecem sabem que existe uma Renata antes do Instituto, Eu fui protetora independente durante muitos anos, eu estou aí por uns 13, 14 anos de causa. E o Instituto mesmo, ele foi fundado em 2020, na pandemia. Nós temos o objetivo de cuidar, zelar, transformar, o nosso slogan, o nosso lema é esse, transformar vidas dos animais em situação de vulnerabilidade e também maus tratos, Não só aqueles animais que estão nas ruas, mas também os animais que sofrem maus tratos, em tutores irresponsáveis, essas coisas, Então, nós fomos fundados em 2020, e desde esse dia nós trabalhamos diariamente nessa missão, de resgatar os animais, tratar, castrar, vacinar e disponibilizar para a adoção. O Instituto ele é a minha alma, digamos assim, Ele teve essa fundação mesmo por conta de uma necessidade que a gente vê nas ruas. E de tanto a gente ver sem conseguir fazer nada, eu disse, não, então agora vamos abrir um espaço para que a gente consiga, por mínimo que seja, porque eu sei que o trabalho ele é pequeno em relação à demanda dos animais, mas vamos fazer alguma coisa. Sim, sim. E você falou que foi fundado em 2020, Imagino que ali foi um período muito difícil, Porque não poderia... Como era que era feito os resgates, por exemplo, naquela época? Porque não podia sair, Era um momento ali que a gente estava enclausurado devido à pandemia. Então, foi realmente um período difícil para o início, das atividades? Muito. A gente ficou muito dividido entre a gente via muitos dados de que as adoções, elas estavam aumentando, porque as pessoas ficavam em casa, queriam um companheiro, mas a gente também via que as pessoas que eram realmente ruins, elas abandonavam os animais porque não aguentavam aquele convívio, Assim era o que eles falavam. Então, como a gente viu a demanda crescendo e a população dentro de casa, já não podia sair para ajudar os animais, nem nada do tipo, aí a gente decidiu, de fato, iniciar as atividades na pandemia. E a gente recebia pedido de resgate, às vezes a pessoa estava indo no supermercado, alguma farmácia, alguma coisa assim, via um animal, ou a gente mesmo fazia aquela ronda de colocar alimentação na rua. Então a gente via um animal em determinada situação, resgatava e levava para o hospital, para os hospitais, E foi um período muito difícil, mas também eu considero que a gente foi muito forte, porque era um período muito complicado para você sair na rua, Muitas pessoas morrendo, a gente nem sabia direito ainda o que era Covid, então era muito complicado. Mas a gente nasceu na parte mais complicada, então o que viesse depois a gente daria conta. Já começaram resistindo, Já. na resistência. Renata, e o trabalho que vocês fazem, deveria ser um complemento, do trabalho do poder público. Sim. Mas o que a gente vê é que o poder público muitas vezes se isenta desse trabalho e vocês acabam sendo o principal, são o principal ponto de apoio para esses animais, em situação de rua, em situação de vulnerabilidade. Deveria ser um complemento, na real. O ideal era que fosse, porque a gente tem duas forças muito grandes, que é o poder público e a gente também tem as ONGs. Um aliado ao outro seria um sonho. A gente trabalha sem ter a condição, na verdade, Nós não temos o financeiro. Mas o poder público deveria executar esse trabalho, porque os animais nas ruas é uma questão de saúde pública, é uma questão de saúde única. Uma população de animais doentes é uma população de pessoas doentes, Porque a gente tem zoonoses e tudo. Então, se a gente conseguisse um ao outro linkar, a gente conseguiria ter um trabalho mais efetivo. Mas, infelizmente, o poder público ele é muito alheio, A gente escuta muito, não cuida nem das pessoas, vai cuidar dos animais. Só que um complementa o outro, A gente vive em sociedade, então a gente precisa desse olhar mesmo para os animais para que a gente consiga erradicar zoonoses, A gente tem aí a raiva, a gente tem a leishmaniose, tem a leptospirose, a gente precisa cuidar para que essas doenças, elas de fato sejam erradicadas. Então, se a gente tivesse essa atenção,
com certeza a gente teria uma população mais saudável. Verdadeiramente é uma questão de saúde pública, né? Total. Renata, e a gente sabe que ao longo desses anos, né, da atuação do Instituto, vocês encontraram, né, não só vocês, mas outras instituições também encontram barreiras, né, obstáculos para que a causa animal avance. Então, você poderia elencar esses principais obstáculos atualmente para a gente? Consigo. A gente tem muitas deficiências, né? Entre elas, eu acho que no primeiro lugar de todos, a situação financeira. A gente depende, né, de doações de pessoas físicas. Então, quando a situação está mais complicada, o desemprego está alto, enfim, todos esses índices, a gente tem uma quadra de doações bem menores. E a gente tem um custo mensal para sobreviver na instituição. Então, top 1 assim, de problema é a situação financeira. Depois da situação financeira, a gente tem a superpopulação de animais, né, que a gente precisa de um programa de castração para que a gente diminua a quantidade de animais que tem nas ruas. A gente tem uma sociedade que não entende a importância da guarda responsável, né, não entende a necessidade de você cuidar bem do animal que você tem na sua casa, acha que o animal é descartável, adoeceu, coloca na rua. Então, a gente se depara com várias dificuldades, né? Infelizmente, é uma realidade. Além da ordem financeira, o que pesa muito é a questão também da pessoa, né? Como ela trata o seu animalzinho, o seu Sim. pet ali no convívio de casa, é como você falou, né? Muitas vezes quando adoece, descarta na rua, acha que não serve mais, A né? questão educativa ela é um grande problema. Bem cultural essa questão. E a gente né? trabalha muito como instituição dando palestra em escolas, né? A gente entende que o futuro são as crianças e os adolescentes. Então, a gente dá palestra em escola, eu falo muito para crianças. Semana passada a gente foi em uma lá no aeroporto. Eu falo muito para eles, leva a informação para casa, fala para os pais de vocês. Animal doente tem tratamento, né? Não é para colocar na rua, você precisa cuidar. E eu fico feliz porque os animais, os jovens, né, os adolescentes e as crianças, eles já estão com essa consciência de, não, pai, não pode fazer isso, né? Vamos fazer assim. Eu fico muito feliz. E eles são instrumentos assim de sensibilização, né? Muitas vezes você é o pai, mãe, e você vê o seu filho tendo esse cuidado, você acaba dizendo, opa, se minha criança tem uma consciência Sim. dessa, eu também deveria ter. Com certeza. Muito bacana. Então tem uma adesão boa dos Tem. jovens. Tem sim, eles são bem curiosos. Eles são bem curiosos quanto a isso. E a questão do castramóvel, né? Que eu sei que era um movimento ali que foi esquecido por um tempo, depois voltou à tona na pauta, e aí conseguiram o castramóvel, já está aqui em Mossoró. Isso, ele está aqui no município já, né? Várias notícias saíram. Não sei quando deve entrar em atividade, mas eu acredito que deve estar fazendo estudo do corpo, né? Que vai compor veterinário, auxiliar, anestesista. Acredito que seja isso. Só para quem está em casa entender, o que significaria esse castramóvel no dia a dia ali, atendendo os animais em situação de vulnerabilidade, ou então os animais vindos mesmo, domésticos, enfim. O que seria de avanço se o castramóvel realmente tivesse a efetividade, estivesse funcionando aqui no município? Bom, o castramóvel ele funciona de forma móvel, né? Como o nome diz, ele sugere que o castramóvel ele ande principalmente em bairros onde existe a população com maior número de baixa renda, né? Que, por exemplo, às vezes a pessoa não tem a condição de levar o animal até a clínica veterinária, então o castramóvel tem essa função de ficar, digamos, uma semana num bairro. Aí toda a população já se direcionaria a esse móvel, né? Esse vetimóvel, digamos assim, e para fazer a consulta, alguns exames preventivos e aí faria também o castramóvel, né? Ele funciona de forma volátil. Assim, é uma das atividades que pode ser feita pelo castramóvel. Outra forma é ele ficar em um canto físico e aí receber a demanda de forma gratuita, né? Ou com um valor abaixo, 20, 30 reais, digamos. E aí a população levaria, ele castraria com esse custo mais em conta e de forma corriqueira, né, ele tem que atender um número X por dia. É assim que funciona. Não sei se Mossoró vai atender dessa forma, depende muito da necessidade do município, né, também, recurso financeiro e tudo isso, mas espero que ele tenha uma boa efetividade. Sim. E a gente falou sobre a questão dos obstáculos, mas tiveram alguns avanços, né? Quais foram os mais significativos para a causa animal aqui no município? Aqui no município a gente teve a política de castração, né, dessa gestão. A gente conseguiu, tem um ano mais ou menos, acho que se não me engano foi 18 de agosto do ano passado,
que foi uma licitação, né, uma campanha que foi feita junto a uma clínica particular e aí castra um número X de animais por dia. Tanto de ONGs, como de protetores independentes, como de tutores mesmo, né, a própria população. Esse foi o principal avanço que eu considero que a gente teve aqui no município, né, o castramóvel, mesmo que ainda em não atividade, né, ele ainda só em estar no município, a gente já tem um avanço que a gente infelizmente não teve em outras gestões. Mas eu acredito que tem muito para vir ainda, né? O fato dos vereadores destinarem emendas impositivas para ONGs da causa animal já é um avanço muito grande, porque a causa animal ela era inviabilizada, a gente não conseguia ter visibilidade, era muito difícil. Então, são pequenos avançozinhos que a gente vai conseguindo ter mais esperança. Renata, agora eu acho que tanto para quem está em casa quanto para você que é ativa nessa causa, acho que o mais difícil é ver as notícias, né, nos jornais diariamente de maus tratos, de abandono. Enfim, aqui em Mossoró repercutiu um caso muito difícil, muito, digamos, trágico, difícil de se engolir mesmo, que foi a questão do professor da UFESA, né, que, enfim, cometeu aquele ato. Queria que você comentasse um pouquinho sobre esse assunto. Para a gente é muito difícil o fato da gente receber a mensagem, né, receber a denúncia e a gente não poder fazer nada, ou porque está lotado, ou porque não tem o recurso. Mas esse caso em específico, né, ele parou a cidade, porque de fato ele é horrendo, é muito triste, e a gente imediatamente já começou a entender como é que a gente poderia agir como instituição, né? Abrir algum processo contra a pessoa para que pelo menos ele não crie mais nenhum animal ou que ele seja punido de forma efetiva pelo que ele fez, né? Ele foi solto em menos de 24 horas. Mas, como ONG, a gente não pode ficar parada e esperar que alguma coisa seja feita. Infelizmente, essa pessoa em questão, né, esse professor da UFESA, ele ainda não, eu considero, pelo menos, ainda não pagou pelo crime que ele fez, mas eu espero, né, que o CRMV se pronuncie, né? Obrigada. Se pronuncie, espero que a UFESA diga alguma coisa, né? Porque mesmo que ainda esteja em trâmite judiciário, a gente precisa de uma posição dos órgãos que ele servia, né? Então, como ONG, nós faremos o possível e o impossível para proteger os animais dessa pessoa e como pessoa também. Renata, e você acha que nós precisamos, assim, a nível do Brasil mesmo, de uma legislação mais dura, que puna mais nesses casos? 100%. A gente precisa de policiais treinados para entender qual é a demanda e a necessidade em casos de crime de maus tratos, né? Porque apesar de ser uma era muito nova, né, de animais, da causa animal, os policiais eles precisam desse treinamento para entender qual protocolo a ser feito, a gente ter mais advogados especializados em direito penal, em direito animal, né? Porque a gente tem poucos ainda, então até a própria legislação ela tem muita brecha, então a gente precisa de buscar, né, mais punições severas, cobrar também, porque a população ela também deve cobrar, ela é muito alheia à informação, infelizmente, assim como de quem de fato é efetivo na área, né, advogado, polícia, juiz, embarcador, a gente precisa de mais senso de justiça para os animais mesmo. Verdade. Tá aí Renata Praxedes, ela que é ativista da causa animal, fundadora do Instituto Renata Praxedes, falou no primeiro bloco, né, sobre a questão como surgiu a ideia, sobre o trabalho que é feito aqui no município. E no segundo bloco, a gente conhece um pouquinho mais do Instituto e como você pode fazer para doar, né, para de repente ser voluntário. Então não sai daí que a gente volta já já com mais diálogo e política. Seja o asfalto chegando na sua rua, seja a UBS com mais médicos, seja o orçamento garantido para a saúde e educação e muitas ações que fazem a sua vida melhorar, tem um dedo da Câmara Municipal. O vereador está nos bairros, conhece os problemas, ele indica obras, faz leis, fiscaliza, faz cobranças. É por isso que se diz, a Câmara é a casa do povo. Câmara Municipal de Mossoró, trabalhando para o povo.
Você sabia que o governo federal aumentou em 124% as operações de combate aos crimes digitais contra crianças e adolescentes? Mais de 1.600 investigados por pedofilia e exploração sexual de crianças foram presos. A Operação Átrea, somando esforços do governo federal e dos estados, prendeu 9.300 agressores de mulheres. Isso é o Sistema Único de Segurança Pública em ação. Isso é o Brasil unido contra o crime. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Brasil, União e Reconstrução. Tem orgulho maior que ver homens e mulheres da agricultura familiar produzindo alimentos saudáveis e de qualidade para o Brasil inteiro? E a potência do agro impulsionando o crescimento de nossa economia e ganhando o mundo? É para a agricultura brasileira continuar cada vez mais forte, sustentável e competitiva que o governo federal lançou o maior plano safra da história. São diversas linhas de crédito mais barato e em melhores condições para o pequeno, médio e grande produtor rural investir em máquinas, tecnologia, inovação e na sustentabilidade de seu negócio, com a segurança de que o governo federal é seu maior parceiro. Tem muito trabalho sendo feito para colhermos ainda mais oportunidades. Melhorar a agricultura é bom para quem produz, é bom para quem consome, é bom para todo mundo. Fé no Brasil. A gente está no rumo certo. Brasil. Governo Federal. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Diálogo e Política. Hoje a gente recebe Renata Praxedes, ativista da causa animal e fundadora do Instituto Renata Praxedes, para falar um pouquinho sobre os avanços, obstáculos, sobre o trabalho do Instituto aqui no município. Renata, no primeiro bloco, né, a gente soube um pouquinho como é feito o trabalho da causa animal aqui na cidade. E eu queria que você falasse agora nesse segundo bloco, especificamente sobre o Instituto, né? Você falou como surgiu a ideia e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como funcionam os resgates. Né? Vocês recebem muitas denúncias? A gente recebe denúncias geralmente via Instagram, né, que é onde chega a maior parte, e por WhatsApp também. Então, quando a gente está em condições de resgatar, a gente sempre vê, né, temos condições de resgatar, então vamos buscar o animal, de fato. E muitas pessoas dizem, é muito seletivo, você seleciona. E, de fato, a gente precisa selecionar, né? Muitas vezes as pessoas, elas querem que a gente faça uma limpeza visual, assim, o animal está na rua, obviamente é horrível, o animal não deveria estar na rua, mas a pessoa sente dó e acha que só por ele estar na rua a gente tem que acolher. Mas o trabalho da instituição é recuperar a vida daquele animal. Então, se tem um animal saudável na rua e um animal que está muito, muito ruim, nós precisamos resgatar o animal que está muito, muito ruim. Porque a gente entende que aquele animal precisa de um socorro imediato, né? Então, só para contextualizar, e de fato, essa deve ser uma dúvida de muitas pessoas, por isso que eu estou abordando isso agora. Mas nós recebemos as denúncias via Instagram, e aí vamos lá resgatar, né? Fazemos bluva, né? Porque a gente nunca sabe se o animal é agressivo, como é que ele está. Em estado de dor, geralmente ele é muito agressivo. Então, a gente leva até o hospital, né? Faz todo aquele trâmite de consulta, exame. Geralmente, animais que estão em estado mais crítico, eles ficam internados. E aí, quando recebem alta, eles vão até a instituição, né? Após a alta, vão ser cuidados na instituição. E aí é onde a gente faz a recuperação de peso, né? Empurra comida nele para ele comer, ficar bem saudável. Quando se recupera, termina o tratamento, a gente repete os exames para ver se ele já se recuperou ok, né? Se está tudo bem. E se recuperando, a gente castra, vacina e disponibiliza para adoção, né? Às vezes vacina primeiro, depois castra, varia muito de acordo com a necessidade do animal. E aí, em situação assim de denúncia de maus tratos, eu imagino que às vezes vocês também tenham que recorrer à polícia, né? Porque é um trabalho perigoso também. Às vezes vai lá na casa do agressor, digamos assim, e ele é resistente, ou então maltrata vocês, ou então ameaça também. Já aconteceu? Já acostumei, já estou acostumada, basicamente, porque a pessoa, muitas vezes o criminoso não reconhece que ele está praticando um crime. Então, todas as vezes que são maus tratos, né, que tem uma pessoa ali que cometeu aquilo, e o animal está dentro de uma residência, a gente não pode invadir a residência. Então, sempre vamos atrás da polícia, delegado, polícia e tudo, né? Mostro as provas, realizo o boletim de ocorrência e aí pedimos o acompanhamento da guarnição até a casa, né? E assim, a gente resgata, né? A última
denúncia de maus tratos que a gente teve, e a gente resgatou em Areia Branca, juntamente com a Polícia Civil. A cadela era agredida, né, pela tutora, tinha 4 meses, e era amarrada numa corda. E a corda era feita, a corda era feita com cabo de carregador. A cadela não tinha condição nem de deitar. Então aí a gente vai até a polícia, leva, graças a Deus, o delegado, ele viu que era flagrante, né? A gente teve que arrombar a porta, entrar, porque a pessoa não estava em casa, mas enfim. Nesses casos a gente sempre está amparado da polícia. E recebemos muita ameaça, né? Ah, você arrombou minha porta, ah, você levou meu cachorro, vocês vão ver o que é que a gente vai... Estou fazendo meu trabalho e para mim a prioridade é de fato cuidar do animal. Não estou nem aí para criminoso. Sim, sim. E outra coisa que eu ia perguntar é justamente isso. Você falou de um caso de Areia Branca, né? Então vocês recebem também denúncias de vários municípios aqui vizinhos de Mossoró e também do Rio Grande do Norte inteiro, imagino. Sim, a gente faz resgate, assim, a gente nunca recebeu de fora do Ceará. Apesar da gente nunca ter resgatado maus tratos no Ceará. A gente já fez resgate lá em Fortaleza, mas nunca no Ceará. Mas nunca maus tratos. A gente já resgatou em Rafael Godeiro, que foi o caso de Dustin, que muita gente tomou conhecimento de Dustin, que também foi maus tratos. Açu, Apodi, Baraúna, minha gente, é cidade com força. Então, onde a gente puder chegar, que eu sei que os interiores, né, Mossoró é o interior, mas mais interior não tem ONG, então a gente sempre tenta dar uma atenção do jeito que dá. Mesmo. Sim, sim. E assim, tem um caso emblemático assim que ficou na sua cabeça, porque também imagino que vocês precisam de um preparo psicológico também muito grande, né? Porque é muito sofrimento. É muito Então tem um psiquiátrico. caso emblemático assim que você demorou a esquecer, que foi assim para você o pior de todos? Eu tento me apegar à parte de que a gente faz o que pode, mas sempre tem. A gente tem o caso da abolição, né? Que é aquele caso que teve 21 animais e uma criança dentro de uma residência. Aquele dia ali, o cheiro da casa, ele não sai da minha cabeça nunca mais. Assim, eu dormi pensando e acordando nesse cheiro. O Centro de São Nosso também passou muito mal nesse dia. E Dustin, que eu acho que foi o caso que Mossoró todo conheceu, Rio Grande do Norte, né? Ele sofreu um tiro de um senhor, e aí ele teve a coluna partida, né? A medula dele partiu, ele perdeu os movimentos da pata traseira, e foi arrastado durante 1 quilômetro no sol. Aí ele não ficou nem na instituição, ele ficou na minha casa, porque como ele era um animal paraplégico, necessitava de uma atenção maior. Então eu disse, não, vou levar para minha casa, que ele dormia comigo no meu quarto, eu cuidava dele. E foram 4 meses, assim, até ele infelizmente falecer, né? Mas a gente processou o senhor, mas como a justiça demora, ainda nada. Sim. Renata, e a gente sempre acompanha você, quem acompanha os trabalhos legislativos vê Renata frequentemente, né, nas sessões ordinárias, sempre quando tem pauta da causa animal, Sim. reuniões públicas, audiências, sempre está lá contribuindo. Sim. Então eu queria perguntar para você, se tornou uma missão de vida mesmo a causa animal para você? Se tornou. Minha questão de terapia, você falou de trabalho mental, é muito trabalho mental, minha gente, é muito psicólogo, muito remédio, muito psiquiatra. Eu faço todo esse trabalho para que eu aprenda a separar a Renata do Instituto da minha vida pessoal mesmo, mas é muito difícil, eu não sei viver. Eu saio daqui, vou para o Instituto, faço alguma coisa ali, dou remédio, às vezes tem uma urgência, levo para o hospital. É dentro da minha vida já, né? De madrugada o povo liga atrás de resgate. Então é a minha missão de vida porque é o que eu fui escolhida para fazer. Eu nem considero que eu escolhi. Eu amo o que eu faço, assim, é de coração mesmo, não ganho nada em troca disso, a não ser a gratidão deles, que para mim é o meu combustível. Mas acho que quando eu não consigo ir lá no Instituto cuidar deles, estar lá na Câmara, né, cuidando, reivindicando, cobrando, dialogando com os vereadores, é também a minha missão. Até porque eu amo política, minha gente. Eu nasci, né, no meio, não tenho como fugir muito, não. E a gente tem que colocar assim na cabeça que tudo que a gente for fazer de transformação assim de mundo tem que ser através da política, não tem outro caminho. Não tem outro caminho. E as pessoas precisam entender isso, que muitas vezes a gente verdade. escuta, política, eu não quero saber de política não. Gente, como é que você não sabe os vereadores que você tem no seu município? É verdade. Tem que saber para você cobrar o que é seu por direito, né? Se quer, vai na Câmara, ali na Câmara Municipal, o que é do povo, né? Que tem a obrigação de fazer a reivindicação do que é nosso por direito. Então, o ato político, eu chamo que política é regida de ato político, né? A gente precisa
cobrar, entender o que faz um vereador para a gente conseguir ter leis mais efetivas, né? Cobrar do nosso prefeito, do nosso governador, presidente, o que de fato deve ser feito. Verdade. E, Renata, voltando aqui para o trabalho do Instituto, tem uma questão que eu fiquei curiosa de saber, como é o acolhimento, né? Porque a gente estava falando agora sobre a questão psicológica, né? O cãozinho, o gatinho, enfim, o animal que está ali em situação de vulnerabilidade, que muitas vezes é acostumado a ser tratado com violência, e quando recebe o carinho de vocês, dos novos, dos acolhedores, como é que é esse processo, né? Eu imagino que seja também um processo de resistência, né? Porque ele não está acostumado a ser bem tratado, digamos assim. É impressionante como animais eles têm diferentes personalidades, porque assim, eles vivem na rua, então eles são acostumados a um ambiente livre, né? Quando chega lá na instituição é uma baia de 2 metros por 1,5, que aí a gente já tenta condicionar eles a respeitarem o seu próprio espaço. Cada animal tem a sua baia, a gente não bota mais animais numa mesma baia para que eles entendam, ó, aqui é meu espaço, posso tomar de conta daqui, né? Aí a gente tem as áreas de soltura, né? A gente tem ambientes enormes lá para eles serem soltos 2, 3 vezes ao dia. A gente solta com outros animais para eles aprenderem a socializar com outros animais, né? Entender que aquele espaço ali em comum é de todos. A gente tem uma voluntária que ela faz o trabalho de adestramento, né? De ensinar ele a ter menos ansiedade na hora de botar comida, na hora de receber um carinho. Então, tem muita paciência também. A gente precisa respeitar o limite do animal, né? Se você vê que o animal está com muito medo, você fica na altura do animal, abaixa, olha no olho, fala mais manso. Então, tem todas umas técnicas que a gente trabalha para que torne o animal mais próximo nosso, né? Até porque o momento do resgate em si, ele é muitas vezes muito traumático. O animal está agressivo, o animal está com medo, a gente precisa colocar a guia, coloca dentro de uma caixa de transporte, pega do animal de uma forma mais, assim, né? Não vou dizer grosseira, mas não é que maltrata, é uma forma mais brusca para, de fato, conseguir tirar o animal dali. Então, ele já fica meio receoso. E aí, a gente também trabalha com petisco, né? Porque vai ganhando ele pela barriga, que um petisquinho. Então, a gente vai criando essa amizade. Aí, finalmente, eles entendem que a gente tá ali para o bem. Não sabem o que é apanhar lá dentro. Graças a Deus, a gente tem voluntários maravilhosos que respeitam, entendem. A gente tem mutirão de limpeza todo mês, então a gente realiza limpeza lá de tudo. Eles são o cantinho deles é mais limpo que a minha casa, minha filha. É muito mais limpo, você limpa todo santo dia. Então a gente compra brinquedo novo, a gente dá galho de árvore para ficar uma questão mais ambiental mesmo, da terra, tem areia para cavar. Tudo isso faz com que eles, agora é um ambiente de respeito que eu mereço ser tratado, né? É muito importante para eles e eu prezo muito por isso, assim, muito. O animal ser bem tratado é ponto 1. Estou vendo, lá a gente tem câmera, então a gente muitas vezes observa voluntários, né, novos que chegam, como trata os animais, então eu preciso saber como é que é feito, né, como é que ele é tratado, se tem medo, se não tem. A gente observa tudo. E hoje vocês contam com quantos voluntários lá? Porque trabalho tem de sobra. Isso, se botar 100 pessoas lá dentro, tem coisa para fazer. A gente conta, hoje eu acredito que a gente esteja na base de 10 voluntários no espaço físico, né? Esse período, já tem alguns meses que está muito difícil de conseguir voluntários, devido a ser um trabalho que não é remunerado, você tira 2 vezes da semana o seu tempo, né? Então, acaba que muitas pessoas precisam trabalhar nesse horário, é muito difícil, eu entendo realmente. Mas somos 10 voluntários na parte física, né? Cuidando do espaço físico, e somos 4 voluntários cuidando da parte virtual, que é a questão do pós-adoção, da questão de financeiro, essas coisas. Pois eu vou deixar o espaço aberto aqui para você angariar novos voluntários agora, é a sua chance. Minha gente, você que gosta de animal, né, você que gosta de sentir útil, porque para mim esse sentimento da instituição ele é pontual, assim, eu me sinto útil, eu me sinto importante. Então, é um sentimento muito gratificante. Eu gostaria de convidar você que quer ser voluntário, a gente chama sempre pessoas que querem 2 vezes na semana. Posso ir segunda de manhã e segunda de tarde. Perfeito. Posso ir segunda de manhã, quinta de tarde. Perfeito. São 3 horas por dia, né? Assim, você chega de 8, sai de 11h30, chega de 2, sai de 5h30, os horários da manhã e da tarde. Então, é muito importante, né? Você ter esse contato com o animal que vem da rua, ter esse contato com mudanças de vida, você conhecer um animal que era pequeno, que tinha uma ação pequena,
acanhadinho, medroso, e depois você vê esse animal adotado numa casa, minha gente, não tem explicação. Então, convido vocês, quem tiver interesse, né, é só mandar mensagem no Instagram que a gente lhe recebe com todo o coração. Renata, só para a gente finalizar, eu queria que você falasse das doações, né? Como é Sim. que as pessoas também podem ajudar o Instituto Renata Prachedes, né? Que precisa não só de ração, mas de medicamento, né? Enfim, várias coisas para que vocês possam ali receber os animaizinhos e tratá-los como eles merecem, né? Sim, a gente recebe doação de tudo, né? Financeira, no Pix, de espécie, cartão. A gente tem uma modalidade que é doador mensal. Você doa o valor que você pode no cartão de crédito, aí é creditado automaticamente, uma vez no mês, né? Tem gente que doa R$5, R$10, qualquer valor é bem-vindo. A gente tem doação no Pix, a gente tem remédio que a gente recebe. Castrei minha gatinha, sobrou 3 comprimidos. A gente recebe e utiliza muito. Comedouro, roupinha cirúrgica, material de limpeza. Minha gente, é muita água sanitária. São 30 litros de água sanitária no mês, a gente consome muito. Então, tudo que para as pessoas é considerado pouco ou inútil, para a gente é muito bem aproveitado. Então, não existe doação pouca. Tudo que vocês acharem importante, né? Guia, coleira. Aí tem uma cadeira aqui na minha casa que a gente não usa mais. A gente recebe, armário, tudo, minha gente. Então, só entrar em contato que a gente vai buscar, a gente explica direitinho, da melhor forma possível e estamos prontos para ajudar. E para receber ajuda também. Então, o telefone para contato e o Instagram, né? Que eu vi que é o principal meio de Isso. comunicação de vocês. O Instagram, ele é @Instituto Renata, né? Que é o nosso principal meio. E o WhatsApp é o 849-9900-4611. A gente sempre dá prioridade ao Instagram porque são mais pessoas olhando. No WhatsApp, às vezes sou eu, às vezes está com o Bia ou Luana, que são outras pessoas responsáveis, então é mais difícil. Mas no Instagram são sempre as 3, então a resposta é mais rápida. Renata, quero agradecer a sua presença aqui, desde já deixar o convite aberto para que você venha outras vezes falar sobre esse tema tão importante, que é a causa animal, que precisa de tanta atenção, não só da nossa classe política, mas de todos nós, né? Afinal de contas, é uma questão de saúde pública. Então, eu queria que você deixasse suas considerações finais aí para os nossos telespectadores. Bom, gostaria de agradecer o convite mais uma vez. Para mim é um prazer estar aqui, né? Estou às ordens sempre. E agradecer a você, né, que está em casa, que acompanhou aqui a gente. Aqui eu fico horas, minha gente. Me bota para falar do Instituto, eu fico horas. E convidar você a conhecer o trabalho, né? Conhecer não só o meu trabalho na instituição, mas o Abrigo Mossoró, que é outra ONG, o Instituto Ampara, que é outra ONG, que faz um trabalho muito correto também. Então, se interessar pela causa, cobrar os políticos, né? Adotar um animalzinho, se você tiver a condição, para você transformar de fato uma vida. E é isso. E deixar aqui o meu contato para, né, caso alguém precise, estou às ordens. Muito obrigada pela presença, viu, mais uma vez. E você que está aí do outro lado também, muito obrigada por ter ficado com a gente até agora, né, escutando um pouquinho sobre a causa animal, sabendo um pouquinho quais os avanços, os obstáculos, enfim, todas essas informações esclarecedoras. Você nos acompanha sempre, você já sabe, pelos canais 23.2 da TCM e também pelo canal 2 da Telecab. Nosso programa vai ao ar toda sexta-feira, às 7 da noite, portanto, eu te espero aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo encontro.